As câmaras captavam sempre o seu sorriso, seja a apresentar o Family Feud, a fazer piadas em palco, ou a dar conselhos de vida que levavam as pessoas às lágrimas. Steve Harvey sabia sempre como roubar a cena. Mas o que os fãs não viam, o que as luzes ofuscantes e os aplausos estrondosos não conseguiam revelar, era a tempestade silenciosa que se formava por detrás daquele sorriso milionário. Por fora, Steve e a sua mulher, Marjorie, pareciam o epítome da felicidade. Era o rei bem vestido, da sátira e dos talk shows. Ela era chique e adorável e omnipresente. A sua presença brilhou nas passadeiras vermelhas. As suas gargalhadas explodiram em entrevistas e os seus engajamentos nas redes sociais transbordaram romance. E, no entanto, há mais coisas nos bastidores que não estão a acontecer. Sussurros começaram a circular. No início, ficaram quietos, depois ficaram mais barulhentos. Os fãs começaram a questionar-se. Algo estava errado. Estaria a família Harvey a encobrir algo? A viagem de Steve Harvey. Steve Harvey, cujo nome verdadeiro é Broderick Stephen Harvey, nasceu a 17 de janeiro de 1957, na pequena cidade de Welch, no estado da Virgínia Ocidental. O seu pai Jesse era mineiro de carvão, e a sua mãe, Eloise, geria a casa. Steve tinha 4 irmãos mais velhos. Uma curiosidade, o seu nome foi escolhido em homenagem ao ator Broderick Crawford. Quando era criança, Steve sofria de uma gaguez severa, mas não deixou que isso o impedisse. Na 6ª classe, escreveu que queria aparecer na TV um dia. A sua professora achou que ele estava a ser um espertinho, mas o seu pai acreditou nele. Anos mais tarde, depois de se tornar famoso, Steve enviava uma TV ao mesmo professor, todos os natais, só para mostrar que os sonhos se tornam realmente realidade. A família de Steve mudou-se para Cleveland, Ohio, onde residia na rua 112 Este. Em 2015, esta rua foi dedicada a Steve Harvey Way. Formou-se no liceu em 1974 e continuou os seus estudos na Kent State University, mas não se formou. Mais tarde, disse que chumbou e arrependeu-se de não ter concluído o curso. Antes da fama, Steve teve todo o tipo de empregos imagináveis. Fez boxe, limpou carpetes, vendeu seguros e até foi carteiro. Fez stand-up pela primeira vez em 1985, em Cleveland. Mas a viagem não foi tranquila. Passou 3 anos sem abrigo dormindo no seu carro e tomando banho em postos de gasolina. 2 almas generosas, Rich e Becky Liz, deram-lhe pequenas tarefas e assistência ao longo do caminho. O seu sucesso chegou em 1990, quando apresentou o Showtime no Apollo. Isto transformou-se noutros projetos como o Steve Harvey Show e a icônica digressão Kings of Comedy, com Cedric the Entertainer, D.L. Hewley e Bernie Mac. Steve não se contentou com isso. Teve programas de rádio, apareceu em filmes e até escreveu um best-seller, Act Like a Lady, Think Like a Man, que mais tarde foi transformado num filme de grande sucesso. De criança gaga a mega estrela da televisão, a vida de Steve Harvey é marcada pela determinação, espiritualidade e uma desistência inabalável. Steve Harvey assumiu o papel de apresentador do programa Family Feud em setembro de 2010, e as audiências do programa têm vindo a aumentar desde então. Tornou-se o apresentador mais fiel do programa e até começou a apresentar o Celebrity Family Feud na ABC, no qual celebridades competem em nome de instituições de caridade. Em 2011, Harvey causou agitação ao referir-se a Cornel West
e Tavis Smiley como tios Toms por criticarem o presidente Obama. Mais tarde, pediu desculpa por ter dito isso, mas defendeu a sua opinião. Após 27 anos de stand-up comedy, Harvey fez a sua última atuação em 2012 no MGM Grand em Las Vegas. Foi uma atuação ao vivo de 2 horas e agradeceu aos fãs pelo apoio ao longo dos anos da sua carreira na comédia. No mesmo ano, Harvey produziu o seu talk show Steve Harvey em Chicago. Em 2013, tornou-se a primeira pessoa a ser nomeada para 2 prêmios Daytime Emmy em simultâneo, um para melhor apresentador de talk show e outro para melhor apresentador de game show. Foi também premiado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Em 2015, Harvey apresentou o concurso Miss Universo, mas declarou erradamente a vencedora errada. De imediato, corrigiu a situação e pediu desculpa a ambas as participantes. Apesar do erro, continuou a apresentar o concurso durante mais alguns anos. Em 2016, Harvey fez um discurso motivacional inspirador sobre como se manter fiel aos seus dons inatos. Este discurso deu origem ao seu livro Jump, no qual incentiva as pessoas a darem um salto de fé na vida. No mesmo ano, co-criou o programa de sucesso Little Big Shots, onde as crianças exibem os seus talentos enquanto conversam com ele. Apresentou-o até 2019. Em 2017, reuniu todos os seus projetos numa única empresa, a Steve Harvey Global. Inclui planeamento de eventos, direitos de TV internacionais e festivais como o Sand and Soul. Também apresentou especiais de Ano Novo para a Fox e até celebrou um casamento ao vivo. Mesmo tendo sido alvo de críticas por alguns comentários incendiários, Harvey pediu desculpa e seguiu o seu caminho, procurando sempre aprender com os seus erros e manter-se ligado ao seu público e à sua vida pessoal. Steve Harvey foi casado 3 vezes e é um orgulhoso pai de 7 filhos, 4 biológicos e 3 enteados. Tem 2 filhas gêmeas, Brandy e Carly, e um filho, Broderick Jr., fruto do seu primeiro casamento com Marsha Harvey. Depois, teve um filho, Winton, do seu segundo casamento com Mary Shackelford. O casamento foi dissolvido em 2005. Mais tarde, em 2011, um juiz do Texas observou que Mary tinha estado a fazer afirmações falsas sobre o divórcio e afirmou que não ficou em pior situação financeira do que tinha insinuado. Steve voltou a casar com Marjorie Bridges em 2007 e é-lhe frequentemente atribuída a responsabilidade pela sua recuperação e por se ter tornado um homem melhor. Marjorie apresentou 3 filhos ao casamento. Morgan Jason Laurie e Steve adotaram-nos oficialmente como seus. A família parece unida, e Steve é atualmente avô de 5 netos. Jason e a sua esposa. Amanda tem 3 filhos. Morgan e o seu marido Kareem têm 1, e Carly, uma das filhas gêmeas de Steve, e o seu marido Ben também tem 1. Durante algum tempo, Steve e a sua família dividiram o seu tempo entre 2 cidades. Viviam em Atlanta, onde ele gravava o seu programa de rádio e as suas quesilhas familiares, e em Chicago, onde gravava o seu talk show na NBC. Mais tarde, em 2018, transferiu tudo, o seu talk show, o seu programa de rádio e as suas quesilhas familiares para Los Angeles. Em 2017, Steve foi criticado por se ter reunido com o então presidente eleito Donald Trump. Muitas pessoas, principalmente da comunidade negra, criticaram-no por isso. Mas Steve afirmou que acreditava que falar com Trump ajudaria a promover algumas mudanças positivas. Quanto às suas próprias crenças, Steve é extremamente franco sobre a sua religião. É cristão e afirma frequentemente que o seu sucesso se deve à sua crença em Deus.
fala também bastante sobre harmonia religiosa e tem sido bastante respeitador com outras religiões, especialmente o Islão. Chegado ao ponto, afirmou certa vez que deve haver mais do que um caminho para o céu. Em relação à saúde, Steve segue uma dieta vegan. Afirma que é por motivos de saúde e documentou a sua experiência e conselhos nos seus programas de televisão. Miss Universo 2015. Controvérsia. A 20 de dezembro de 2015, durante a transmissão do concurso Miss Universo em Las Vegas, o apresentador Steve Harvey cometeu um erro monumental, que logo se tornou um dos maiores assuntos da história da TV. Harvey declarou incorretamente a Miss Colômbia, Ariadna Gutierrez, como vencedora, quando na verdade a Miss Filipinas, Pia Alonso Wurzbach, foi a vencedora. Quando Gutierrez foi coroada e iniciou a sua caminhada da vitória, Harvey voltou ao palco para retificar o seu erro e disse às concorrentes que tinha lido mal o cartão de resultados. Disse que o cartão indicava o segundo classificado e o vencedor, e que tinha proclamado acidentalmente o segundo classificado como vencedor. Harvey assumiu a culpa pelo incidente, declarando que a culpa era inteiramente sua. O incidente causou confusão e sofrimento emocional entre os dois concorrentes. Gutierrez, que já tinha sido declarada vencedora, teve de abdicar da sua coroa momentos depois. Wurzbach, a verdadeira vencedora, mostrou-se preocupada com Gutierrez, referindo à complexidade da situação. Harvey pediu desculpas em direto aos concorrentes e ao público. E tweetou: "Gostaria de pedir desculpa, de todo o coração, a Miss Colômbia e a Miss Filipinas pelo meu enorme erro. Sinto-me péssimo." Mas o tweet original continha os nomes dos dois países com erros ortográficos que corrigiu posteriormente. A organização do Miss Universo também emitiu um comunicado reconhecendo o erro e lamentando a confusão. Ambas as concorrentes foram elogiadas pela organização pelo seu profissionalismo e postura durante todo o incidente. Apesar do acidente, Harvey continuou a apresentar concursos de Miss Universo noutras edições, provando a sua força e profissionalismo no meio da adversidade. O acidente de 2015 é ainda um excelente exemplo dos perigos da TV em direto e da importância de abordar os erros com responsabilidade e elegância. Steve Harvey foi muito criticado em janeiro de 2017 por piadas racialmente insensíveis à custa de homens asiáticos no seu programa. Durante um segmento exibido a 6 de janeiro, parodiou um livro de 2002 intitulado Como Namorar uma Mulher Branca, um guia prático para homens asiáticos. Harvey brincou, dizendo que as mulheres brancas ou negras não namorariam com homens asiáticos, e acrescentou: "Nem sequer gosto de comida chinesa." Os comentários foram seguidos de críticas generalizadas. Ed Huang, autor de Fresh Off the Boat, escreveu um artigo de opinião no New York Times, afirmando estar desapontado. Destacou como tais piadas reforçavam estereótipos prejudiciais que emasculam os homens asiáticos na sociedade e nos mídia. Perante a indignação, Harvey publicou um pedido de desculpas no Twitter, dizendo o seguinte: "Peço as minhas mais sinceras desculpas por magoar alguém, especialmente membros da comunidade asiática. Não foi a minha intenção. E a piada nunca teve a intenção de desrespeitar ou ser maldosa." Mesmo após o pedido de desculpas, o evento destacou a necessidade de sensibilidade cultural, especialmente para personalidades públicas com amplas plataformas. Lembrou a todos o poder das palavras para perpetuar estereótipos e o papel que a influência desempenha. A riqueza de Steve Harvey. O percurso de Steve Harvey rumo ao estatuto de multimilionário está repleto de inspiração. Em 2024, o seu patrimônio líquido é estimado em cerca de 200 milhões de dólares.
E não é de admirar, tendo em conta a quantidade de funções que desempenha. Começou a vida como comediante de stand-up, fazendo pequenos espetáculos e até dormindo no carro durante alguns anos. Mas a sua persistência finalmente deu frutos e tornou-se um dos rostos mais conhecidos da televisão americana. A maior parte da fortuna de Harvey vem do seu trabalho como apresentador de TV. É o apresentador do Family Feud desde 2010 e o sucesso do programa fez dele um nome conhecido. Dizem que ganha cerca de 10 milhões de dólares por ano apenas com o programa. Presidiu também ao Steve Harvey Morning Show, um programa de rádio transmitido a nível nacional que arrecadou cerca de 20 milhões de dólares no seu auge. Além disso, participou noutros programas como Little Big Shots, Celebrity Family Feud e até no concurso Miss Universo. Embora o de 2015, quando anunciou erradamente a vencedora, continue a ser um ponto de viragem por diferentes razões. O sucesso de Harvey não se limita à televisão e à rádio. É também autor de vários livros best-sellers, sendo Age como uma Dama, Pensa como um Homem, particularmente bem recebido. Posteriormente, o livro tornou-se um filme de sucesso, arrecadando ainda mais dinheiro e expandindo a sua marca para além da comédia e da apresentação. Os seus escritos consolidaram-no como um especialista em orientação de vida e relacionamentos, e agora é frequentemente contratado para palestras motivacionais a preços elevados. Em 2017, Harvey fundou o seu império empresarial, o Steve Harvey Global, que reúne todos os seus negócios, desde a produção televisiva e conteúdos digitais até a moda e eventos. Um dos seus braços, a Harvey Events, foi fundada com a sua esposa Marjorie e é especializada em experiências de luxo. Está também envolvido em iniciativas educacionais, como a Vault Empowers, que procura capacitar jovens profissionais. Harvey entrega-se aos frutos do seu trabalho no mercado imobiliário de luxo. Terá comprado uma mansão de 15 milhões de dólares em Beverly Hills em 2020 e também possui vários outros imóveis, como um em Atlanta. Apesar de todo o seu luxo, Harvey afirma frequentemente que as suas verdadeiras riquezas consistem na fé, na família e na perseverança. O seu império de riquezas não é apenas um eco do seu gênio, mas de décadas de trabalho árduo, de tino empreendedor e da convicção de que o trabalho árduo compensa realmente. Acusações de roubo de piadas. O comediante Cat Williams reacendeu a sua antiga quesilha com Steve Harvey, alegando que pediu emprestado material da sitcom de outro comediante, Mark Curry, Hangin' with Mr. Cooper, para o The Steve Harvey Show. Ao participar no podcast Club Shay Shay Williams, criticou duramente o talento de Harvey, afirmando que este não se teria tornado uma estrela de cinema. Williams salientou ainda que, embora Hollywood produza muitos guiões todos os anos, nenhum deles se encaixa na personagem de Harvey. A rivalidade entre Williams e Harvey começou em 2008, quando Williams desafiou Harvey para um duelo de stand-up comedy. Entretanto, Curry trouxe à tona vídeos antigos dele a atacar Harvey por roubar o seu material no seu talk show da NBC, principalmente durante o Halloween. Embora estas acusações tenham voltado à tona, os representantes de Curry e Harvey não comentaram as alegações. A atriz Angela Mintz, que interpretou Felicia em Sexta-feira, confirmou a versão de Curry ao afirmar que Harvey também roubou piadas a várias outras pessoas. Numa conversa franca com o hype da comédia, Mintz afirmou que rumores antigos diziam que Steve Harvey tinha roubado piadas desde o início da sua carreira. Mas ela acrescenta que, além disso, os humoristas que anseiam por se queixar disso tantos anos depois têm de deixar isso para lá. Mintz
não poupou críticas ao comentar as acusações específicas de Cat Williams e Mark Curry, que acusavam o apresentador de uma série de TV de roubar um excerto de Halloween para o seu próprio programa. Embora a sua posição fosse absolutamente clara, roubar uma piada é mal. Ela acrescentou que todos o fazem em certa medida para captar o timing e, por vezes, as lendas fazem-no porque perderam a graça. No caso de Harvey, ela disse que isso não impulsionou a sua carreira para novos patamares, nem prejudicou o caminho de Curry para o sucesso como comediante. Steve Harvey rouba uma piada, disse ela. Foi descarado, acrescentando que havia muita gente a roubar piadas. Quase que tinhas de roubar piadas no início da carreira só para saber o que era o timing. Antes de acrescentar que até Richard Pryor roubava piadas. Means afirma que Steve Harvey se sentia o rei e que conseguia aceitar a piada. Ela afirma também que um grande número de pessoas roubou Curry. Todos roubaram de Mark Curry. Mark Curry foi um dos gênios mais prolíficos da comédia. Improvisava, e as pessoas diziam: ele nunca mais vai dizer isso. Vou aceitar isso, recordou, revelando que o humorista estava a fazer uma comédia de 20 minutos de improviso. Curry esqueceu-se de mais comédia do que a maioria das pessoas alguma vez escreveu. Means ficou surpreendido antes de acrescentar, mas também precisa de libertar Steve Harvey e deixá-lo deixar as coisas acontecerem como quiser. Steve Harvey não sobreviveu à piada de Halloween de Mark Curry na UPS, segundo informações de Means. Acreditem, ele não teve qualquer oportunidade com a cena de Halloween do Mark Curry. Já estava estagnado antes mesmo de começar a olhar para trás. Ouça em defesa de Steve Harvey: quando tem tanto cheddar no banco, tanto queijo, perde coisas na vida que poderia usar e que são engraçadas. Então, precisa de voltar atrás. Means informou o público da comédia que havia um comediante, Jamal Hanna, entre muitos, que de facto censuraram Harvey por roubar o trabalho de outras pessoas. Isso ainda não o demoveu. O roubo de piadas de Harvey veio a público quando Cat Williams criticou duramente o rei original da comédia durante a sua entrevista com Shannon Sharpe no programa Shay Shay, em janeiro. Depois de ter falado sobre o roubo à internet, descobriu não só exemplos de Harvey a roubar piadas, mas também do seu amigo Cedric the Entertainer a roubar uma piada de Pimpin' Pimpin' e de programas de TV como Designing Women e Allegations of Infidelity. O segundo casamento de Steve Harvey com Mary Shackelford terminou em 2005, mas o seu divórcio continua a ser um tema de interesse público devido a disputas e alegações em curso. Mary Shackelford acusou abertamente Harvey de a ter traído durante o casamento, alegando ter visto provas da sua infidelidade logo no segundo aniversário de casamento. Alegou ainda que a atual mulher de Harvey, Marjorie, a traía enquanto estavam juntos. Em resposta a estas alegações, os autos do processo de divórcio relatam que o casamento ruiu por causa de diferenças irreconciliáveis e não por traição. Os autos acrescentam ainda que Marjorie não foi incluída no processo de divórcio inicial e não foi responsável pelo fim do casamento. Mary Shackelford também alegou que ficou falida após o divórcio. Os autos do processo, no entanto, mostram que ela recebeu 3 casas, um pagamento de 1,5 milhões de dólares e 40 mil dólares mensais até 2009. Além disso, Steve Harvey recebeu também a guarda principal do filho Winton, que Mary entregou voluntariamente ao pai. Em 2011, um juiz condenou Mary por desacato ao tribunal por violar uma ordem de silêncio ao falar publicamente sobre o divórcio e fazer comentários depreciativos sobre Harvey. Por isso, foi detida e passou 30 dias na prisão. Mary também continuou a protestar contra Harvey
como quando interpôs um processo de 60 milhões de dólares em 2017, alegando que ele lhe tinha causado sofrimento emocional antes e depois do casamento. O caso foi arquivado por um juiz em 2018. Steve Harvey rejeitou repetidamente as alegações de adultério e abuso. Defendeu a sua mulher, Marjorie, afirmando que ela não fazia parte do seu casamento anterior e que o seu namoro surgiu após a dissolução do seu casamento com Mary. Para além das decisões judiciais e das negações de Harvey, o desentendimento público entre Steve Harvey e Mary Shackelford ainda recebe atenção, uma vez que Mary continua com as suas acusações e Harvey continua a negá-las. Rachaduras por trás do glamour. Os rumores de problemas no casamento de Steve e Marjorie Harvey já vinham a ser espalhados em 2023. Os fãs repararam que Marjorie não comparecia a alguns eventos públicos e que Steve não partilhava fotografias com ela nas redes sociais há algum tempo. Estas ocorrências alimentaram especulações sobre potenciais problemas conjugais. O rumor ganhou força quando surgiram especulações sem qualquer confirmação de que Marjorie teria tido relações extraconjugais com o guarda-costas e chefe pessoal de Steve. Os rumores espalharam-se rapidamente nos média, gerando discussões acaloradas e preocupação entre os fãs. Steve Harvey falou sobre os rumores na sua participação no InvestFest 2023 em Atlanta. Ele informou a multidão: "Antes de começar, deixem-me dizer que estou bem. A Marjorie está bem. Não sei o que estão a fazer, mas arranjem outra coisa para fazer, porque nós estamos bem. Deus tenha misericórdia." Deixou claro que não tinha tempo para mexericos e boatos e queria acabar com as especulações. Marjorie também se defendeu no Instagram, publicando uma captura de ecrã de um artigo intitulado Como Lidar com Mentiras. Ela colocou a legenda: "O meu marido e eu, normalmente, não temos tempo para responder a todas estas parvoíces e mentiras. No entanto, a quem muito é dado." Embora tenham negado publicamente os rumores, alguns fãs não ficaram convencidos, principalmente depois de observarem as poucas saídas públicas do casal em conjunto. Ainda assim, em junho de 2024, Steve partilhou uma doce publicação de aniversário com Marjorie no Instagram, publicando fotografias da celebração e confirmando a união. Embora o casal tenha sido alvo de críticas públicas e rumores, mantiveram sempre a união, confrontando as fofocas de frente e publicando momentos da relação para garantir aos fãs a sólida ligação, o rumor sobre o guarda-costas e a declaração de Steve. A internet fervilhava em agosto de 2023, com rumores de que a mulher de Steve Harvey, Marjorie Harvey, o tinha traído com o seu guarda-costas e chefe pessoal. Os rumores começaram com um tweet, entretanto apagado, do youtuber Kim, que dizia: "A mulher de Steve Harvey traiu-o com o guarda-costas e o chefe pessoal." A alegação infundada cedo se tornou viral nas redes sociais, gerando grande impacto e hashtags como #HarveyDrama. Steve Harvey falou diretamente sobre estes rumores na sua participação no InvestFest 2023 em Atlanta. "Estou bem. A Marjorie está bem. Não sei o que estão a fazer, mas façam outra coisa porque nós estamos bem. Que Deus tenha misericórdia", disse. Salientou que não tinha tempo para mexericos, dizendo: "Deus tem sido bom para mim. Ainda estou a brilhar." Marjorie Harvey também publicou uma reação no Instagram quando partilhou uma captura de ecrã do artigo que diz Como Lidar com Mentiras sobre Mim. Na legenda explicou: "O meu marido e eu nem sempre nos damos ao trabalho de responder a todas as loucuras e mentiras. A quem muito é dado, muito é exigido." Os rumores careciam de fontes fidedignas e
e não foram apresentadas provas para sustentar as alegações. Apesar disso, a história foi divulgada por vários meios de comunicação, alimentando ainda mais as especulações. O político e filantropo nigeriano, Príncipe Ned Nwoko, sai em defesa do casal, afirmando ter falado com eles e constatado que os rumores eram falsos. Publicou no Instagram: "As notícias falsas estão a ganhar força em todo o mundo. A família está feliz e unida e desejamos a todos o melhor." Embora os Harvey tenham negado publicamente as alegações e se tenham unido em torno delas, o incidente serve para mostrar a rapidez com que as informações falsas podem ser disseminadas na internet e afetar figuras públicas. Filantropia. Steve Harvey não é apenas um comediante e apresentador de televisão, mas também um doador que usa o seu sucesso para retribuir em grande estilo. Steve e a sua esposa Marjorie fundaram a Fundação Steve and Marjorie Harvey, uma instituição de caridade dedicada a ajudar jovens, especialmente aqueles de lares difíceis ou sem pai. Uma das ações mais tocantes da fundação é oferecer um acampamento anual de mentoria para rapazes sem figura paterna. A missão era orientá-los, ensinar-lhes competências para a vida e ajudá-los a acreditar em si próprios. A Harvey contrata oradores e mentores de todas as origens para incentivar estes rapazes e fazer-lhes saber que, independentemente das suas origens, têm o poder de superar os seus obstáculos. Mas espere a mais. A fundação também estabeleceu uma parceria com a Kent State University para oferecer bolsas de estudo a estudantes carenciados. Para os jovens que ambicionam frequentar uma faculdade, mas não têm condições financeiras, este tipo de ajuda pode fazer toda a diferença. O próprio Harvey afirmou que a educação é uma das ferramentas mais eficazes que podemos oferecer à próxima geração. E é exatamente isso que ele está a fazer. Steve Harvey também acredita firmemente em incentivar as crianças a sonhar alto e com propósito. Foi por isso que se juntou ao Walt Disney World Resort e à revista Essence para criar a Disney Dreamers Academy. Todos os anos, 100 alunos do ensino secundário são selecionados para participar neste workshop de capacitação na Disney World. Aí encontram pessoas de sucesso de diversas áreas, descobrem como rentabilizar os seus interesses e são incentivados a perseguir os seus sonhos, por mais grandiosos que possam parecer. Todo este empenho em ajudar os outros não passou despercebido. Em 2022, Harvey foi homenageado no programa Halloween Thriller Night, patrocinado pela Heal Los Angeles Foundation, uma organização sem fins lucrativos, fundada em homenagem ao falecido Michael Jackson. Na cerimônia, Steve Harvey e o comediante Chris Tucker receberam o primeiro prêmio Man in the Mirror, um prêmio exclusivo atribuído a indivíduos que utilizam a sua plataforma para criar um impacto positivo no mundo. O prêmio foi particularmente significativo por ter sido entregue por Prince Jackson, filho de Michael Jackson. Harvey aceitou gentilmente, dizendo-lhes que era uma honra ser reconhecido por simplesmente fazer o que acredita ser bom. Com a sua fundação e alianças, Steve Harvey demonstra que a comédia pode ser o seu trabalho, mas fazer a diferença na vida das pessoas é a sua missão. Como acontece com qualquer pessoa sob os holofotes, Steve não teve uma viagem fácil. Teve a sua quota parte de controvérsias e críticas. Foi acusado por pessoas de fazer comentários insensíveis e comediantes como Cat Williams acusaram-no de plagiar material. Uma das questões mais notórias foi a acusação de infidelidade feita pela sua segunda mulher, Mary Shackelford, resultando num divórcio contencioso e emocional. Em 2000
e 23 mais rumores circularam online de que a sua atual mulher Marjorie tinha sido infiel ao seu guarda-costas e chefe. Os rumores circularam rapidamente, mas nunca foram verificados. Apesar de tudo, Steve e Marjorie estão unidos. Independentemente de os rumores serem verdadeiros ou não, o casal ainda parece sólido, como uma rocha, apoiando-se mutuamente em cerimônias de entrega de prêmios e entrevistas. No final de contas, a vida de Steve Harvey é tão cheia de altos e baixos como a de qualquer outra pessoa, só que a dele acontece aos olhos do público. E mesmo assim, segue em frente, dedicado ao amor, ao riso e à construção de um legado.